para vossas vidas. Aleluia. Andando no Espírito. Você que não serve a Jesus, aleluia, você que está afastado do Evangelho, abre a porta do teu coração, aonde é que você esteja, no trabalho, no comércio, aleluia, na escola, aleluia, em casa, no seu sofá, aleluia, Deus quer falar com você poderosamente nesta manhã. E nós tratamos que o sobrenatural, muitas das vezes, ele é tratado de um jeito aonde perdemos a característica do Espírito. Nós, pentecostais, aleluia, gostamos de enfatizar o fervor do Espírito. Gostamos de enfatizar a obra dele, curas, isso é bênção, isso é maravilha. Mas também, quando o Espírito Santo está em alguém, a mudança acontece. Então, amado ouvinte, eu quero te dizer nesta manhã, glória a Deus nas alturas, que você que está ouvindo a palavra, que já viu falar sobre a obra gloriosa do Espírito Santo, eu venho nesta manhã te dizer que a obra gloriosa do Espírito Santo também é curar de câncer, curar de um problema, aleluia, trazer respostas de oração. Recentemente, a dirigente do ciclo de oração em Gustavo Paiva estava fazendo uma declaração dizendo que as respostas de oração, aleluia, foram atendidas. Pessoas foram curadas de câncer, pessoas foram curadas de problemas na garganta, pessoas foram curadas de tireoide, e Deus continua se manifestando. Isso também é poder de Deus. Esta espiritualidade é necessária. Mas nesta manhã eu venho tratar contigo sobre um assunto, amado ouvinte, que diz respeito a você entender o que é ter o Espírito Santo e como a sua obra se desenvolve. Gostaríamos de falar sobre o ministério, sobre a interação, sobre o batismo, sobre o selo. São temas maravilhosos que trazem para a minha e para a tua vida edificação nas nossas vidas, na vida cristã, e garante, aleluia, a nossa chegada ao céu. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E você, amado ouvinte, que está atento à palavra do Senhor, aleluia, eu já quero te dizer que o Espírito Santo, ele quer fazer morada na tua vida, morada na sua casa, ele quer fazer morada, aleluia, em você, porque a maior obra do Espírito Santo, aleluia, é quando ele muda o homem totalmente, a sua forma de andar, de vestir, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Não é uma ação apenas externa, ou não é apenas uma cura, mas sim a modificação da vida de alguém. Andai em espírito e não cumprireis, aleluia. Esse andai, ele nos remete a estar em ação, a estar, aleluia, glória a Deus, fazendo uma vontade. Andai em espírito. Quando você lê a Bíblia, e a Bíblia se remete aos desejos da carne, quer dizer que nós temos algumas coisas, aleluia, que dificultam a nossa vida aqui na terra, que diz respeito à vontade da nossa carne, a nossa essência adâmica, aleluia. Todo aquele, aleluia, que entende a palavra de Deus sabe que todos foram destituídos da glória do Senhor, todos pecaram, mas Jesus Cristo de Nazaré veio, nos salvou e te livrou e me livrou do pecado eterno, aleluia, da condenação eterna. E a Bíblia, ela fala: andai em espírito. Andar em espírito representa, aleluia, uma vida com Ele. Não é quem andou, não é quem vai andar no futuro, é hoje. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas eu quero na manhã deste dia falar ao teu coração, aleluia,
como não andar na carne, como servir ao Senhor Jesus. Você que está ouvindo a palavra do Senhor, já deve ter se perguntado: eu tento, eu me esforço, mas eu não consigo. Pessoas e relatos vêm até nós, na festividade das damas em Gustavo Paiva, aleluia, foram feitos convites, e tinha uma pessoa que estava do lado externo, chorando, aleluia, mas não conseguia dar o passo para Cristo. Como se explica uma situação como essa? Alguém que, aleluia, sentiu, aleluia, o chamado de Deus, sabe que é a melhor coisa, mas não consegue, está aprisionado. Como, aleluia, se livrar do poder da carne e como andar no Espírito? Como não andar pelo sentido, aleluia. Como é importante nós, aleluia, que servimos a Deus, não ligarmos apenas para os nossos sentimentos, mas sim, eu não faço aquilo que o meu sentimento quer, mas eu faço o que Deus quer, eu faço o que a palavra determina. E você, amado ouvinte, quantas das vezes alguém te procurou e você, por alguma ação de sentimento, acabou fazendo aquilo que você não gostaria de ter feito e depois se arrependeu? E por último, como não andar por vista? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Como não andar por vista? A Bíblia diz, aleluia, em Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas eu quero aqui, depois desta pequena introdução, falar, aleluia, em 2 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo poder de Deus. E você, amado ouvinte, que até hoje não conseguiu aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você, amado ouvinte, que está afastado dos caminhos do Senhor, não esqueça, amado ouvinte, não esqueça que nós não conseguimos pela nossa força, pela nossa vontade, não parte de nós, parte do poder de Deus. É por isso que a Bíblia diz: vinde como estais, aleluia, pelo poder de Deus foram concedidas todas as coisas. Aí algumas pessoas acreditam que depois que aceitaram a Jesus, depois, aleluia, que ele melhorar a sua vida, é que ele vai aceitar Jesus. Você não pode acreditar que é na sua força e no seu intelecto, porque as coisas já foram concedidas. Jesus Cristo de Nazaré, após morrer na cruz do Calvário, ele te deu e me deu condições para ter uma vida diante dele correta, plena e feliz. E às vezes encontramos pessoas que colocam na cabeça: eu preciso mudar isso, aquilo, eu preciso modificar isso, aquilo. Você não vai conseguir. Você só consegue se você estiver em Cristo, porque é Ele quem te capacita. É Ele quem te dá autoridade, estratégia. É Ele quem te livra do mal. É o Espírito Santo que te convence do juízo. É Ele quem sussurra em seu coração, dizendo: filho, não fala assim, não age assim, não anda ali. Sou eu que estou no controle da tua vida. É no poder de Deus. Já foi concedido a ti e a mim. Basta apenas você querer. Glória a Deus nas alturas. Este Deus é maravilhoso, pelo pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem te chamou foi Deus, o Deus Criador. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele fez os céus e a terra, aleluia, e Ele criou o homem, e o homem pecou, e Ele enviou Jesus Cristo de Nazaré. E ao enviar Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, eu e você passamos a ter agora ligação direta aos céus. Você, aleluia,
que está em uma vida e não sabe o que fazer, não tem propósito, não sabe o que vai acontecer, está perdido, nesta manhã Deus marcou o encontro contigo e Ele deseja que você retorne, aleluia, e aceite a Ele como único e suficiente Salvador, porque Ele te deseja. Oh, glória a Deus nas alturas. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. Quem tem ciúme de ti? Quem tem ciúme de ti é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. O versículo 4 diz: por meio delas Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que coisa linda, amado ouvinte. A Bíblia, ela é maravilhosa. Nós estamos te convidando afastado dos caminhos do Senhor, a voltar a ser participante, aleluia, das coisas divinas. Aleluia, este convite é diferente. O mundo convida para coisas destrutivas, para coisas que não levam a Deus. Mas a palavra do Senhor diz: louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. O que Deus quer para ti, o que Deus quer para mim, aleluia, é a vida eterna de paz. O que Deus tem para a tua vida, para a tua história, aleluia, é a vida eterna, é uma vida de alegria, é uma vida de gozo, é uma vida aonde você tem certeza da salvação, é uma vida aonde você sabe: eu não estou só, Jesus está comigo e eu estou caminhando para o céu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amado ouvinte, aleluia, Jesus está neste lugar. Quando eu falo neste lugar, Ele está aqui, Ele está aí, porque o Deus que eu sirvo, Ele não tem limitação com fronteiras. Sinta a presença de Deus na sua casa. Sinta a presença de Deus no seu trabalho. Sinta a presença de Deus e comece a glorificar, porque Jesus está falando contigo, dizendo: o que eu tenho para ti é grande e você não tem capacidade de imaginar. Calabarra sébia, decanderai. Este Deus é lindo, Ele é maravilhoso. A Bíblia, ela diz como é importante estarmos junto com Cristo. Aí vem Efésios capítulo 4, louvado seja o nome e glorioso do Senhor, aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim, amada igreja: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Eu acho maravilhoso, porque nós estamos te convidando para ter uma nova natureza. Eu já encontrei pessoas que diziam assim: Kennedy, eu não vou para Cristo, porque do jeito que eu estou eu não posso ir. Eu já encontrei pessoas que vieram para Cristo, e depois que vieram para Cristo, passaram a ter dificuldades que antes sem Jesus não tinha. E vale a pena você entender que a velha natureza, ela não vai sumir. A velha natureza, ela não vai deixar de existir. A velha natureza, ela está impregnada em você. A sua carne vai continuar aí. Só que o novo homem, louvado seja o santo nome do Senhor, ele vai subjugar o velho homem. Irmão Ari, como é isso? É porque, amado ouvinte, se você aceitar Jesus, olha para cá, aceitou a Jesus, aí você, aleluia, foi revestido com o sangue do Cordeiro.
Os teus pecados foram perdoados. Oh, glória a Deus nas alturas. O teu nome foi escrito no livro da vida. Mas a vida cristã, ela vai continuar. Algumas vontades vão vir, inclusive, mais forte que antes. Só que agora, tu terás, aleluia, uma poderosa ajuda. Olha só o versículo 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Encontrei pessoas que dizem: é lindo servir a Jesus, eu queria muito, rapaz, que o meu filho estivesse lá, eu queria que Ciclano estivesse lá, mas eu não tenho forças. É porque ele não entende que realmente ele não tem forças. Quem tem força na tua vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te orientar, é Ele que vai te livrar, e Ele vai fazer você permanecer na glória do Senhor Jesus. Aleluia. Este Deus é maravilhoso, porque o que Ele nos deu, aleluia, a liberdade de contemplar a sua glória, os seus benefícios. Enquanto, aleluia, Jesus não volta para buscar a sua igreja, ou de repente eu não sou recolhido, Jesus está me incapacitando, está me orientando e mandando recurso sobrenatural para a minha vida. Assim é você. Se aceitares a Jesus e ouvir a voz do Senhor, seguir a Bíblia Sagrada e os seus mandamentos, você pode ter certeza, a sua vida vai mudar, a sua forma de pensar vai mudar, as suas ações vão mudar, você vai ser liberto. Não existe, aleluia, glória a Deus nas alturas, demônio do inferno que consiga resistir o poder do Espírito Santo. Quem bebia vai parar de beber, quem fumava vai parar de fumar, quem se prostituía vai parar, porque quando o Espírito Santo de Deus chega, oh, calabarracébia, levanta a tua mão e dá um glória. Na tua casa, começa a profetizar na tua casa, na vida dos teus, na vida dos teus familiares. Começa a profetizar na vida dos teus vizinhos, porque tem poder de Deus aí, tem poder de Deus na tua casa, na tua parentela, tem poder de Deus para se manifestar, começando a partir de você. Declare, isso, exalte, glorifique, porque Ele, aleluia, tem poder. Este Deus é maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Então, como não andar na carne? Eu não consigo, é difícil para mim. Eu já tentei, eu já fui para a igreja, mas eu fui uma semana, duas, e depois eu me afastei. Eu fui para a igreja e depois eu acabei modificando a minha forma de pensar, e vi que não dava para mim. Era algo que eu pensava de um jeito, mas é de outro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas a Bíblia diz: o Deus que eu sirvo não erra, aleluia. Ele não te chamou e te deixou à toa. Você tem a Bíblia, você tem os pastores, você tem os líderes. Existem pessoas usadas por Deus que vai te levantar e te ajudar na caminhada. Mas o Espírito Santo, Ele é, aleluia, o maior recurso que existe na minha e na tua vida. Romanos capítulo 8, o versículo 1 diz assim: já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus nas alturas. Se você não está em Cristo Jesus, oh, glória ao Senhor Deus. Porque a diferença é, quando eu entendo, oh irmão, mas assim é pesado, é porque a palavra do Senhor, ela é penetrante como uma espada de dois gumes, ela vai na divisão da alma e do espírito. Mas se você está em Cristo Jesus, não há condenação. Amado ouvinte, não queira se condenar, aceite a Jesus. O evangelho é simples, mas ele tem poder. A mudança parte a partir de você. A mudança parte a partir de uma postura que você passa a ter. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você
da lei do pecado e da morte. Você quer ser livre do pecado e da morte? Você quer vir para a vida? Mas eu estou vivo. Eu estou vivo, irmão Ari. Estás vivo, mas morto espiritualmente. Mas Jesus, nesta manhã, Ele quer ressuscitar. Nesta manhã, Jesus, Ele quer fazer a obra maravilhosa, que é a maior obra que existe na terra. É quando alguém, aleluia, passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. É interessante, eu estava acompanhando, aleluia, um dos gigantes da fé do país, e ele dizendo: Jesus, Ele veio nos salvar, mas a ideia de salvar é de algo que é impossível de acontecer. A salvação veio acontecer porque era impossível o homem se salvar. É impossível, amado ouvinte, você alcançar a salvação, a não ser que você aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você que já aceitou a Jesus, vai orando, vai intercedendo, porque Jesus quer quebrar correntes nesta manhã. Jesus quer quebrar cadeias. Jesus quer fazer coisa linda. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que nós andamos segundo o Espírito. Mas como isso aconteceu? A salvação, ela é algo que só Jesus pode dar. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. O nosso destino era a perdição eterna. O nosso destino era afastamento eterno do poderoso. Mas Deus enviou o seu Filho amado para me salvar e te salvar. Todo aquele que crê será salvo. Então você está dentro desta possibilidade. Ô irmão Ari, o senhor está me dizendo, estou falando, o senhor está dizendo que Jesus veio aqui para salvar todo aquele que se arrepender. E se eu me arrepender, eu agora vou ser salvo por Ele. É exatamente isso. Se tu quiseres aceitar Jesus, você precisa se arrepender. Louvado seja o santo nome do Senhor. Versículo 5. E os que vivem segundo a carne se inclinaram para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinaram para as coisas do Espírito. Você, aleluia, que não aceitou a Jesus, você não tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo, aleluia, ele habita em nós. Após o momento da conversão, Romanos 10:9 diz: todo aquele, aleluia, que confessar diante dos homens e em crer em seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou ao terceiro dia, será salvo. Você precisa declarar: eu aceito ao Senhor Jesus, aleluia. E tu não viverás mais segundo a carne, mas o Espírito Santo de Deus irá habitar a tua vida, irá habitar a tua essência. E agora você não vai ser mais de esquerda, não vai ser mais de direita, você vai ser, aleluia, de uma sociedade celestial. Louvado seja o santo nome do Senhor. Levanta a tua mão e dá glória. Você que está em casa, glorifica o nome santo do Senhor. Glorifica este poderoso Deus que está falando nesta manhã. Pois a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Aí você vai decidir a quem e como eu vou fazer. Vou inclinar a minha vida à carne, vou continuar bebendo, fumando, fazendo aquilo que não agrada a Deus, ou eu vou, aleluia, aceitar o chamado desta manhã, para aceitar Jesus e começar a viver segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne
é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agrade a Deus. Venha nesta manhã aceitar a Deus como o único, aleluia, Senhor da sua vida. Aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor na sua vida. Olha o versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Quem está em Cristo, o apóstolo Paulo falando aqui aos romanos, que os irmãos, aleluia, que estavam em espírito, esses agradavam a Deus. Mas aqueles que não estão em espírito, não estão conectados com o céu, não podem agradar a Deus. E alguém um dia desse me parou e disse: fulano é bom cidadão, fulano é um homem correto, fulano é um homem de uma mulher só, ele é um bom pai, é um bom trabalhador, mas isso não garante salvação. Não importa, a salvação é dom gratuito. Não importa o que você faça, é necessário aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, porque sem aceitar a Jesus, não importa o que você faça na terra, não alcançarás salvação. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia. Quando estamos em Cristo, estamos vivos espiritualmente. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Estamos vivos espiritualmente. Por quê? Porque sabemos, aleluia, que o Espírito Santo habita em nós. E você nesta manhã tem a oportunidade de aceitar este Deus maravilhoso e de saber que o Espírito habitará em ti. Olha para cá. Olha bem para cá, amado ouvinte. Eu poderia te oferecer as melhores tecnologias que existem na terra. Eu poderia te falar do maior poder bélico que existe neste planeta. Eu poderia te falar do maior grau de performance humano que existe neste planeta. Mas nada disso vai superar o Espírito Santo dentro da sua vida. Ele deseja, na manhã de hoje, fazer morada dentro de ti. Por que você nega? Por que você, aleluia, luta tanto contra isso? Deus tem falado contigo constantemente. Ele está te dando oportunidades, dizendo: filho, vem para cá, eu estou contigo. Filho, eu quero você de volta. Filho, teu lugar está aqui te aguardando. Porque tu se afastaste, porque você, aleluia, não quer mais. Deus está falando nesta manhã. E esta oportunidade pode ser a última oportunidade da tua vida. Aleluia. A Bíblia é maravilhosa, porque no versículo 12 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Versículo 13: caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Tem vida aí? Tem vida aí na tua casa? Tem vida aí na tua parentela? Tem vida aí? Tem vida aí neste lar? Declara na tua casa, declara na tua vida, no teu trabalho, declara na escola, declara aí onde tu estás, nos transportes públicos, declara: tem vida aqui, declara isso, tem vida, porque Jesus está aqui, tem vida, e Ele está mandando o pão do céu, Ele está mandando, aleluia, recurso sobrenatural. Declara sobre a tua vida: tem vida aqui, porque Jesus habita dentro de mim, tem vida aqui, porque o Espírito Santo tem liberdade. Oh Deus maravilhoso. É necessário,
aleluia, tomar uma decisão. E nesta manhã, nós precisamos entender, como fala Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Jesus tem te dado oportunidades constantes. Jesus tem levado a palavra para a tua casa quando tu menos imagina. Aleluia, não negue o nome do Senhor. Aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador. Aceite a Ele. Sirva a Ele, porque Ele tem vida eterna para te dar. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não andar na carne, como andar, aleluia, no Espírito, amado ouvinte. O Espírito Santo de Deus quer habitar na tua vida, mas é necessário você se posicionar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Em Judas, versículo 19, a Bíblia vai falar como não andar pelo sentido. Aleluia. Quando nós lemos, aleluia, o versículo 19, nós vemos: são estes os que promovem divisões, seguem os próprios instintos e não têm o Espírito. Aleluia. No versículo 16 de Gálatas 5, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Os desejos da carne é a inveja, é a inimizade, é as contendas, é as pelejas, é as iras, as heresias. Mas nesta manhã, Deus está falando contigo que para servir a Ele, o desejo da carne tem que bater em retirada, e o desejo do Espírito tem que reinar na tua vida. Aleluia. Às vezes nós encontramos pessoas que têm algumas dificuldades. Essas pessoas têm o Espírito Santo, como fala, aleluia, Ezequiel 47, o rio está no tornozelo, está no joelho, está na cintura, ou estamos em águas profundas. Isso nos remete a pensar que quando estamos, aleluia, sendo habitado pelo Espírito Santo, existem níveis. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não é dado sobre medida. Deus não vai liberar o Espírito Santo um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, um pedacinho depois. Não é sobre isso. É sobre quanto você se rende. É sobre quanto você permite que Ele deixe governar a sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aquele crente que tem uma dificuldade, que ele ainda não consegue, aleluia, ser totalmente tomado pelo Espírito Santo, ele ainda tem os sentimentos aflorando. Os sentimentos vêm e acabam fazendo ele ter ações que, quando o Espírito está reinando na nossa vida, nós não fazemos. Seja alguém chateando, seja alguém causando alguma situação desconfortável, você não vive por sentimentos. Porque eu não gosto, porque eu não quero, eu prefiro pregador tal, eu prefiro pregador A, eu prefiro B. Mas cada um é usado por Deus de uma forma diferente, e cada um tem algo da parte de Deus para a tua vida. Quem tem o Espírito, quem é guiado por Ele e não por sentimentos, entende que Deus fala através de cada vida. Oh, glória a Deus nas alturas, é Deus falando contigo. Louvado seja o santo nome do Senhor. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos. Nesta manhã eu te convido a não seguir as tuas vontades, a não seguir os teus instintos. Eu falo o que eu quiser, porque eu sou desse jeito. Não, irmão, Jesus não é assim. O Espírito Santo, ele não é assim. Se você, aleluia, se entregar totalmente a Ele, a sua vida com certeza será diferente. Louvado seja Deus.
a sua vida com certeza terá uma forma de viver diferente. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, o apóstolo Paulo falando da igreja de Coríntios. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como as crianças em Cristo. São pessoas, aleluia, glória a Deus nas alturas, que têm o Espírito Santo de Deus, mas estagnaram, pararam, não produziram mais obras espirituais, pararam, são crianças na fé. Versículo 2: eu lhe dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. O cristão carnal, ele tem um Espírito Santo, mas ele ainda é menino na fé. O Espírito Santo ainda não toma parte da sua vida por completo. A água ainda está nos tornozelos. Ele sente a presença, ele sabe, aleluia, que está servindo a Deus, mas ele ainda é regido por sentimentos. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, sempre que isto não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos ou segundo os padrões dos homens. Quando alguém diz, eu sou Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos ou padrões carnais? Aleluia, glória a Deus das alturas. Os liderados, eles não são do pastor da igreja, eles são de Cristo Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Aleluia. A Assembleia de Deus em Rio Largo, ela tem palavra do Senhor Deus, e ela ensina qualquer um que deseje aprender como chegar, aleluia, mais próximo de Cristo. E você tem, aleluia, a necessidade de querer isso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Como não andar na carne, você precisa alimentar o Espírito. Como não andar pelo sentido, você precisa crescer em fé, crescer em conhecimento, crescer em autoridade, crescer em intimidade, para que você não venha, aleluia, andar por sentimentos. E eu quero finalizar com o terceiro ponto: como não andar por vista, como não andar pelaquilo que a gente vê. É muito comum pessoas receberem profecias, Deus vai fazer na tua vida, Ele é contigo, varão valoroso, aguarda só. Mas o que aparece no dia a dia é que aquilo não vai acontecer, porque nós acreditamos que após uma situação como essa, a gente acha que tudo vai acontecer do jeito certinho, mas não é assim. A Bíblia fala, aleluia, que quando Moisés saiu e mandou as tribos, os príncipes das tribos, irem analisar a terra prometida, lá tinham gigantes, e porque eles viram os gigantes, eles ficaram com medo. Mas quem foi que tinha mandado eles ir? Quem prometeu a terra? Quem te prometeu? Quem te prometeu? Quem é o Deus que te prometeu? Ele vai cumprir. Não adianta a circunstância, não adianta o que parece que vai dar errado, porque quando Deus coloca a mão, Ele vai fazer e vai acontecer da forma que Ele prometeu. Tu crê, crente? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Andar por vista, não pode andar por vista. Precisamos crer, aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. O que nós vemos, aleluia, é um limite carnal e humano, mas o espiritual, aleluia, Deus revela o que Ele prometeu, e as coisas espirituais Deus revela. Andamos por fé pelas suas promessas, andamos por fé porque Ele nos capacita, andamos por fé porque Ele cuida de nós, andamos por fé porque Ele tem mandado maná, andamos por fé porque Ele tem dado estratégia, andamos por fé porque Ele tem feito a sua vontade através de nossas vidas.
e nós confiamos nele. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você precisa crer, você precisa acreditar. Se Deus falou, está falado, Ele vai fazer. As respostas de oração que tu pedistes, que tu está achando que Deus esqueceu, no céu não tem lixeiro, no céu, aleluia, não tem depósito de oração. Quando chega no céu, Deus vai fazer no tempo certo. Ele vai mandar a resposta para a tua vida e para a tua casa. Levanta a tua mão e dá um glória, e começa a glorificar pela vitória que Deus fará na tua vida e na tua parentela. Andai em espírito e vivemos no espírito. Amado ouvinte, eu te convido nesta manhã a aceitar a Jesus, a vir andar no espírito, aleluia, a vencer a carne, a vencer os sentimentos, aquilo que te desequilibra, aleluia, a vencer as visões que tu tem, aleluia, que são visões que parecem que Deus não está trazendo providências, a vencer todas essas situações, porque o Deus que nós servimos, Ele não liga para circunstâncias. Quando Ele está no barco, não importa o que aconteça, você vai chegar do outro lado da margem. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã, amado ouvinte, eu quero fazer um convite todo especial. Jesus Cristo de Nazaré, Ele deseja, aleluia, que você aceite a Ele, aleluia, confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Declare na sua casa, digite: eu aceito a Jesus como único e suficiente Salvador. E nós vamos orar por você. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, aleluia, para que você, aleluia, passe a servir ao Senhor Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aceita Cristo, porque este mundo não tem nada para te oferecer, aleluia. Nós queremos te dizer, amado ouvinte, que esta manhã é manhã de salvação, é manhã para você se consertar com Cristo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está afastado e não tem forças para voltar, recebe na tua casa, recebe onde você está, força para voltar para Jesus, que as correntes sejam quebradas e você retorne para Cristo e venha servir ao único Deus verdadeiro. Declare na sua vida, declare na sua casa: eu vou voltar para Cristo, eu vou voltar para Cristo, eu vou aceitar a Cristo. E digite: